Depois do atraso, finalmente o Brasil começa a vacinar as crianças contra a Covid-19. E surge uma nova polêmica. Afinal, os pais são obrigados por lei a vacinar os seus filhos? Este é um dos temas da minha conversa com o jurista e presidente do IBEDAFT, Dr. Kiyoshi Arada. Olá, Dr. Kiyoshi. Tudo bem, Vivi? Tudo bem, doutor Kiyoshi? Doutor Kiyoshi, depois aí do sufoco para iniciar a vacinação contra a Covid para as crianças aqui no Brasil, agora começou um movimento de pais anti-vax. Não concordam em vacinar os filhos e começam a questionar se as escolas podem exigir comprovante de vacinação contra a Covid para a volta às aulas. Afinal, os pais são obrigados por lei a vacinarem os seus filhos? A vacinação de crianças está no Estatuto do Adolescente, né? E mais ainda, tem uma decisão histórica do Supremo Tribunal Federal, referindo-se à vacinação de adultos, definiu que não é obrigatoriedade, né? Só que nós não temos mecanismo para forçar fisicamente essa vacinação, mas podemos, por meios indiretos, coagir o indivíduo a tomar vacina. Como? Exigindo passaporte de vacina, interditando a presença dele em determinados locais, as escolas exigirem a comprovante de vacinação como condição para frequentar as aulas e assim por diante. Agora, é lamentável que esse processo de vacinação das crianças, que começa hoje, né, foi atrasado em cerca de 10 dias, porque o governo federal foi criando vários obstáculos, né, no sentido de protelar ao máximo o início da vacinação, né? Começando pelo atraso na importação, depois convocando desnecessariamente uma audiência pública, né, inicialmente para ouvir os pais, né, e depois que ingressaram com 2 ações no Supremo Tribunal Federal, com receio de uma decisão contrária, o ministro da Saúde mudou os componentes dessa audiência pública, convolando os pais de crianças para técnicos em saúde, né? E essa audiência pública deu um resultado esperado pela população. Quer dizer, tem que vacinar mesmo e não tem que exigir o laudo médico. Todavia, o ministro da Saúde fica insistindo na conveniência de recomendar os pais no sentido de se municiar com o laudo médico. Quer dizer, tudo para atrapalhar o Programa Nacional de Vacinação. E, doutor Kiyoshi, lembrando aí que a Anvisa havia aprovado a vacinação para crianças com a dose da Pfizer há quase um mês atrás, né? E hoje saiu uma pesquisa, agora no início da semana, uma pesquisa da Datafolha, mostrando que 79% dos brasileiros são favoráveis à vacinação infantil. Então, parece que o presidente Bolsonaro apostou aí numa pauta que não existe. O brasileiro quer vacinar as crianças, não é mesmo? Exatamente. O presidente sempre está na contramão do discurso internacional, né, e das autoridades sanitárias brasileiras, colocando obstáculos ao programa de vacinação, né? Isso é muito lamentável, né? Então, parece que ele quer usar as pessoas para se contaminarem e atingir rapidamente aquilo que ele chama de imunidade do rebanho, né? E que economizaria custos de importação de vacina e tal, mas só que em termos globais, em termos mais amplos, esse custo será muito maior, né? Doutor Kiyoshi, ainda no universo aí das escolas, né, eu queria puxar um gancho com outro assunto polêmico, que é a chamada linguagem neutra ou inclusiva, né? Que é quando a gente deixa de usar pronomes e artigos que distinguem o gênero masculino do feminino, como eles, elas, todos, todas. A indicação aí é substituir por X ou a letra E.
O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a lei do Estado de Rondônia que proibia a denominada linguagem neutra na grade curricular e no material didático de instituições locais de ensino públicas ou privadas, além de editais aí de concursos públicos. O ministro entendeu que o Estado de Rondônia não tinha competência para legislar sobre a questão que seria aí, estaria nas mãos da União, por meio do Ministério da Educação e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Fachin disse, ela acaba por proibir a norma, a pretexto de valorizar a norma culta, ela acaba por proibir uma forma de expressão. E a decisão, é claro, foi criticada pelo presidente Bolsonaro, que disse: que país é esse? Que ministro é esse do Supremo Tribunal Federal? O que ele tem na cabeça? Como o senhor aí analisou essa questão, lembrando que em Santa Catarina também houve um decreto para proibir novas formas de flexão de gênero e de número nas palavras da língua portuguesa. Bom, essa é uma das raríssimas hipóteses que eu concordo com a crítica do presidente Bolsonaro, né? Porque isso não tem sentido. A inclusão social, Viviane, parece que está na moda, pegou fogo e todo mundo fala em inclusão social. E para início de conversa, para você implementar o programa de inclusão social, você precisa investir na miséria. É o que o Brasil vem fazendo há muito tempo, né? Aí você investe na miséria e depois vem programa de inclusão social. É Bolsa Família, é Auxílio Brasil, é Auxílio Felicidade, é Auxílio não sei do quê, entendeu? E agora vem, em nome da inclusão social, essa linguagem não binária, ou linguagem neutra, né? Nós tivemos indício disso daí no passado. Então, você vê vários deputados, no início do discurso, na saudação, fala bom dia a todos e a todas. Tivemos uma ilustre senadora da República que se referia ao presidente Dilma como a presidenta, né? Então, presidenta. Então, até cheguei até brincar essa senadora estreanta do Senado Nacional, né? Entendeu? O presidente é a pessoa que preside, não é? Então não tem nada a ver. Agora vem essa linguagem não binária, ou linguagem neutra, que substitui todos os gêneros masculino e feminino por uma letra neutra, um E, um arroba e um E. Então todos ficaria todes, né? Todes ou to de arroba, ou toxis, todix. Quer dizer, parodiando aqui o saudoso Roberto Campos, eu diria que a inteligência é sempre limitada, mas a burrice não tem limite, entendeu? Isso é um absurdo. Agora, o presidente fez uma crítica de leigo. Agora, eu vou fazer crítica do ponto de vista jurídico. O Brasil é signatário do Tratado Internacional que versa sobre a língua portuguesa. Então, estados, municípios podem sim, porque o tratado tem vigência no âmbito nacional, vincula o Estado brasileiro como todo, incluindo a União, estados e municípios. Então, tinha mesmo que vetar. Não tem nada de inconstitucional nessa lei estadual de Rondônia que vetou, entendeu? Ele está mandando cumprir os termos do tratado. Doutor Piocha, aqui lembrando aqui que o ministro Fachin ainda falou: proibir que a pessoa possa se expressar livremente atinge sua dignidade e, portanto, deve ser proibida pelo Estado. Que ele diz que o STF já tinha decidido que o direito à igualdade sem discriminações abrange a identidade e a expressão de gênero. E também que a identidade de gênero é a manifestação da própria personalidade da pessoa humana e, como tal, cabe ao Estado apenas o papel de reconhecê-la, nunca de constituí-la. Liberdade de expressão não vai ao ponto de destruir o que está dentro de um tratado internacional e dentro dos parâmetros normais da sociedade, né? Isso não é exercitar o direito de liberdade de expressão, não é? Não é por aí. Mesmo porque
você, para se comunicar, não é? Inclusive com potências estrangeiras, você tem que ter uma linguagem uniforme. Você já imaginou? Já no passado houve quem pregasse a abolição das regras gramaticais. Diz que cada um escreve como quer. Se quiser escrever gramática com K, é problema dele. Então, ninguém tem nada a ver com isso. Eu penso que não é por aí. Uma sociedade democraticamente organizada tem que ter regras, tem que ter diretrizes, entendeu? Então, eu acho que o ministro, nesse caso, ele não houve com o tradicional acerto. Ele cometeu um equívoco de primeira grandeza. Doutor Kiyoshi, queria falar agora sobre o assunto ataque à democracia, que o relatório da ONG Human Rights Watch dedicou um longo espaço às violações dos direitos humanos no Brasil. Segundo a entidade internacional, o presidente Jair Bolsonaro atentou sistematicamente contra as instituições democráticas, o sistema eleitoral e a liberdade de expressão em 2021. E parece que agora o presidente vai repetir o método. Nos primeiros dias do ano, Bolsonaro voltou a duvidar da lisura das eleições no Brasil e da segurança das urnas eletrônicas. O presidente atacou ainda os ministros do STF, além ali do Fachin, foi contra aí o Alexandre de Moraes e o Luiz Roberto Barroso, falando aí quem eles pensam que são. Bolsonaro volta a protagonizar um embate com os membros da corte por causa aí de processos envolvendo denúncias de fake news, crimes de ódio, calúnia, difamação, entre outros. O senhor acha que os ataques vão continuar? É um indício que vamos ter mais um ano de embates aí, como setembro do ano passado? Eu acho que é. Quem conhece o presidente Bolsonaro, né, sabe que ele não pode deixar de ser o que é. Ele é uma figura bastante polêmica, né? Gosta de aparecer na mídia, protagonizar, e sempre usou de uma linguagem contundente para atacar seus adversários. Agora, à medida que as pesquisas vão mostrando a queda de popularidade dele, ele vai intensificando o nível de ataques, né? Para justificar uma eventual não, uma derrota, um caminho da derrota que ele está percorrendo, né? Doutor Kiyoshi, agora lembrando aí o aplicativo de mensagens, aí o WhatsApp, ele quer rever a prática de limitar aí o número de pessoas alcançadas. E especialistas alertam para um retrocesso e para uma prática equivalente ao aplicativo Telegram, que não tem regras nem limites para número de destinatários. Legalmente, o que é preciso para regular esses aplicativos para evitar aí a propagação de fake news, principalmente agora nas eleições para presidente da República? Já existe um instrumento normativo para regular esses meios de comunicação em massa, né? É preciso haver uma efetiva fiscalização e aplicação dessas leis, né? Agora, é difícil você monitorar milhões de pessoas que estão fazendo isso daí, né? Então, é uma questão de logística no combate à disseminação de fake news. Vai ser O próprio ministro Alexandre de Moraes já está há quantos anos lá? 2 anos? Conduzindo a inquérito fake news. Exato. O que resultou até agora de positivo? Nada. Pois é, doutor, que eu acho que vai ser muito difícil aí, né? Até o ministro já alertou que qualquer propagação aí de fake news vai caçar a chapa do candidato, mas parece que vai ser muito difícil aí controlar essa disseminação de fake news, né? Acho que vai ter que caçar a chapa de meio mundo, né? Muita gente aí vai, ou seja, serão aí muitas ações aí no Supremo para analisar cada caso, não? Não vai dar conta do recado, né? É. Que a justiça eleitoral é uma justiça que tem que dar resposta imediata, né? Claro. Até para os candidatos tomarem posse.
Então tá certo, doutor Quioche, queria muito agradecer sua presença aqui no MGT Notícias, esse primeiro bate-papo aqui do ano de 2022. Muito obrigada. Tchau, tchau. Esse foi o jurista e presidente do IBEDAFT, doutor Quioche Arada, falando aqui no MGT Notícias. Muito obrigada pela sua audiência e eu te aguardo na próxima edição. Até mais!